Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse clássico vovô, mas vamos para o Corinthians, que venceu a sua primeira no Brasileirão. Claro que é o segundo jogo, porque o Corinthians tem um jogo atrasado por conta da Supercopa Rei contra o Flamengo, mas é a segunda partida do Corinthians. Primeira foi na Vila Belmiro, perdeu para o Bahia e agora vence, Laza, o único time que estava 100% no Brasileirão, que era o Red Bull do Wagner Mancini. Então, vitória importante para o Corinthians em casa, com um público bem baixo, bastante crítica para a diretoria do Corinthians, que deixou os ingressos muito caros nessa quinta-feira. Luísa, mas assim, né? A gente tem que pensar o seguinte: o Corinthians teve o clássico contra o Palmeiras no final de semana, ingresso a 200, 300 reais. Então, hoje tá mais pesado 100, pro torcedor. Não era, Aí, no final de semana que vem, tem um jogo de novo. São 3 jogos em menos de 7 dias. Exato. Mas não era esse jogo pro marketing do Corinthians, ou pro planejamento fazer ali uma promoção, para tentar atrair um torcedor? O Corinthians tem dinheiro, o Corinthians precisa de dinheiro. Como que é a forma que vai arrecadar? Você vai arrecadar mais com mais torcedores do que com 26 mil por um ingresso muito caro. Não sei. Agora sim, acredito que o Corinthians deu, né, a oportunidade ali, né, para os seus torcedores estarem presentes. Mas eu acho que é isso, você tem um estádio para 50 mil, você tem que encher o estádio. Eu concordo com você, óbvio que o torcedor quer o ingresso mais barato, mas para o clube não é vantajoso, o clube tem que pagar as contas. Mas isso pesa, acaba pesando, né? Porque é isso, 100 reais no final de semana passado, 100 reais hoje, claro. 100 reais domingo que vem. A gente está falando de 300 reais, a gente está falando de 10% de um salário mínimo, né? E quem frequenta estádio, às vezes, a gente esquece, né? Fala que está afastando realmente o torcedor do estádio, e isso complica, porque você tirar 300 reais de qualquer orçamento, hoje, para qualquer família, é óbvio que vai fazer diferença, né? E aí é uma pipoca, é um lanche. Lógico, o transporte, né? Pra você vai criança, voando pro estádio, né? Tudo fica caro ali na conta e realmente, como você falou, 3 jogos nessa sequência, assim, em casa, fica pesado. Mas, de qualquer forma, o Corinthians fez a lição de casa, venceu um primeiro tempo esquisito, bem parelho, e aí no segundo o Corinthians consegue mostrar tudo que tem de qualidade, consegue ser melhor, abre o placar e depois do 1-0 as coisas ficam mais tranquilas e o Corinthians consegue se soltar ainda mais no jogo. Gostei do Alan, da maneira como ele entra no jogo, dá uma velocidade, participa do segundo gol, né, marcado pelo Matheus Bidu, acelera um pouco mais, fazendo a sua estreia, né? Hoje começou no banco acabou de chegar, né? Chegou ontem. Ontem, né, no aeroporto, o volante que veio emprestado do Flamengo, agora defendendo as cores do Corinthians, já fez a sua estreia, já entrou, já participou de gol. Isso é muito legal. O Bidu vem fazendo um bom campeonato, vem fazendo uma boa sequência. Estão pedindo, né, seleção, Laza, é exagero? Não, é muito exagero. Calma, torcedor? Muito exagero, exato. Tem uma fila um pouco grande aí na frente do Bidu para ele tentar entrar nessa né, vestir a amarelinha ali. Mas para o Corinthians é importante, esses 3 pontos, jogando em casa, tira a invencibilidade do Red Bull Bragantino, que até ontem, antes do jogo do São Paulo, era o líder do Campeonato Brasileiro. É óbvio que agora o Corinthians também volta suas atenções ao Campeonato Paulista, não pode abrir mão do Paulistão, tem que continuar mantendo essa força nas 2 frentes. Eu acho que é importante, porque a gente lembra do Corinthians como vem nesses últimos anos, né? Sofrendo. E agora, talvez até essa pausa para a Copa do Mundo, Isa, é importante você criar essa gordura de, né, não ficar lá embaixo. Porque você imagina um time que vai parar o Campeonato Brasileiro na 14ª, 15ª rodada e voltar depois na zona de rebaixamento, vai ser bem complicado. Imagina a pressão, um mês ali, 40 dias, o torcedor falando, olha, zona de rebaixamento, precisamos sair. Então, acho que o Corinthians já faz um bom trabalho nesse início, trabalho coletivo ali bom do Dorival, né? Tá encaixado o time, né? Tá. Claro que perdeu, vem de uma derrota para o principal rival no fim de semana, mas jogou bem o Corinthians. Eu sei que às vezes isso não é levado em consideração, mas vem desempenhando bem. E acho que com os 11 ali quase ideais, hoje não tinha Bidon porque sentiu no clássico e colocou o Garro, e o Garro surpreendentemente foi bem, Laza, porque tava devendo futebol, ainda não tá no 0-0 com a torcida porque continua devendo, não é porque fez um jogo bom que a gente vai esquecer que o Garro não chegou ainda aquele Garro da temporada 2024, mas pelo menos o Garro mostrou que ele ainda é um ótimo jogador e ele não esqueceu.
Exato, né? O ano passado ele sofreu muito com lesões. Isso não só com lesões, aquele problema extra-campo também que ele teve, eu acho que pesou no psicológico. O acidente, né? Exatamente, né? Aquele acidente envolvendo na Argentina, na intertemporada. Quando teve mais posse de bola, né? Diante da equipe do Fluminense, do Bragantino, 60% contra 40%, conseguiu finalizar mais, criou grandes chances. O Cleiton fez algumas boas defesas, importantes defesas. O Yuri, mais uma vez, né, entregando ali também. Agora, a gente tem que mencionar o pênalti do Hugo também, né? Mais um pênalti, a gente já viu nos melhores momentos, a gente vai ver daqui a pouco de novo. Mais um pênalti defendido pelo Hugo, se eu não falha a memória. 11º. Com a camisa do Corinthians. Exatamente, o Rossi pegou o 10º no Flamengo contra o Vitória na terça. E hoje o Hugo pega o 11º pênalti com a camisa do Timão. Um jogador importante, um goleiro fundamental, que eu acho que dá uma estabilidade, Isa, para a equipe do Corinthians. Você tem um goleiro que, né, obviamente segura, consegue defender, muda o patamar da equipe. Você tem uma segurança ali atrás. E o goleiro é peça fundamental em qualquer equipe. Você tem um goleiro que tem a possibilidade de ir para uma Copa do Mundo, que é o Hugo. Olha, eu acho que o Corinthians está muito bem servido de goleiro desde, obviamente, o Prime Cássio, que a gente lembra no começo dos anos 2000 ali. Parecia ser um ciclo tão difícil, né? Depois da saída do Cássio. Ainda teve esse pênalti marcado a favor do Bragantino. Achou pênalti, Laza? Achei também. Acho que ele não queria colocar muito braço, mas hoje em dia, Campeonato Brasileiro, esse pênalti é marcado. Então... Muito por conta do VAR. E assim, Isa, se a gente for perceber, é um momento de reação, né? Não é aquela, como você falou, não é intenção de ir lá bater na bola com a mão. É uma reação que a bola acaba resvalando e é pênalti. É um movimento natural do corpo, mas isso é marcado pênalti, então é pênalti. E aí o Hugo, nessa possibilidade, como você falou, de seleção brasileira esse ano, o Ancelotti já deu entrevista falando que ele considera, sim, um goleiro especialista em pênalti. E acho que se for nesse quesito, acho que o Hugo tem algumas coisas a melhorar, Laza. Mas no quesito pênalti, o Hugo está na frente de muitos. É um dos melhores hoje da posição no Brasil, né? Sim. Obviamente, contando goleiros brasileiros. Não estou falando do Rossi, que o Rossi não entra na conta porque não é brasileiro. Não. Obviamente, né? Por mais que a gente goste muito do Rossi, não é goleiro brasileiro, não pode defender a seleção. Agora, o Hugo, eu acho que sim. O Hugo tem grandes chances realmente de ir para a Copa como um terceiro goleiro. Eu, se fosse o Ancelotti, levaria ainda Alisson, Ederson. Para mim, são os dois melhores goleiros brasileiros em atividade. E essa terceira vaga é aberta. Acho que o Bento caiu muito. O Bento desapareceu do cenário nacional e internacional, virou reserva no Al Nassr. Agora voltou a jogar porque falou que se não jogasse ele ia embora. Que ele ia embora, exatamente, né? Chegou a quase ir para o Genoa, na Itália, tudo. E aí a gente está vendo o Hugo já ganhando uma... Eu acho que o Hugo já está um passinho à frente do Bento, né? Então, é óbvio que existe talvez mais um ciclo para o Bento na seleção brasileira, mas hoje eu vejo o Hugo um pouquinho acima e à frente por conta também da questão penalidades. A gente falou dos desfalques, né? O Breno Bidon. Só uma curiosidade antes da seleção. Você você trocaria, se você fosse o treinador da seleção brasileira, numa disputa de pênaltis, um goleiro especialista nisso? Não teria a ousadia de Van Gaal que ele teve aqui na Copa do Brasil com a seleção da Holanda. Acho que talvez eu teria. Se o cara só treinar isso... Imagina se ele só treinar isso nos últimos 2 meses Semifinal de Copa do Mundo, valendo final. Você vai? Mas você já tem um goleiro que não é tão especialista em pênalti. Que já não tem 100% do apoio popular. O cara não jogou nenhum jogo da Copa. 6 jogos no banco. Mas pênalti não vai mudar muito? Eu acho que muda, hein? Acho que muda. Se os caras tiverem moral, né? Jogou o terceiro jogo, o Brasil já está classificado, venceu os 2. Se o cara for treinar horrores, pegar todos os pênaltis no treino... Você quer que o terceiro goleiro entre, né? Eu não quero. Eu acho uma possibilidade interessante, cara. Provavelmente o Alisson será o titular. Sim. E acho que tem que ser o titular. Concordo com Quantos você. Pênaltis ele pega? E a gente vai fazer um levantamento, né? E ele não vai treinar isso, ele não vai conseguir ter tempo de treinar só isso durante o ciclo, durante Copa. Aí sabe o que eu faria? Toalhinha mágica. A toalhinha mágica... Mas o Hugo tem uma envergadura maior, Laza. Aí a toalhinha mágica funciona pro... Eu faria um teste no pré-jogo, ó. Vou aqui bater 10 pênaltis, meus atletas treinam e eu vejo quem pegar mais pênalti vai para as penalidades caso a gente precise delas. Tomara que o Brasil não precise, né? Tomara, pênalti dá dor de barriga. Eu acho que é um ponto, né? E o Ancelotti talvez esteja levando em conta
essa possibilidade. A gente está vendo aí, né, o segundo gol do Corinthians, né, no rebote do Cleiton. Agora, a verdade é que o Corinthians conseguiu jogar bem e que você trouxe, né, Isa? Encaixadinho o time. A gente falou da ausência tanto do Bidon como do André. E hoje teve a notícia da rescisão de contrato, né, com o Martínez. Então, eu acho que realmente é um jogador que pode fazer falta a longo prazo. É óbvio que hoje o Corinthians já se adaptou a jogar sem ele. Mas o que aconteceu é algo inacreditável. Nunca vi um jogador sair de férias e voltar com uma lesão de LCA. É muita irresponsabilidade, né? É muita indisciplina junto. Muita. Vamos conferir as aspas do Hugo Souza depois dessa partida? Primeiramente, fico muito feliz por ajudar a equipe. A gente sabia da importância desses 3 pontos e fez de tudo para fazer um grande jogo, mantendo o que já vinha construindo. Acho que o nosso time está em uma crescente muito grande. Temos jogado bem e conseguido colocar nossas ideias em prática. Hoje, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória e ainda pude ajudar com mais um pênalti. Está aí o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Esses dias falou da identificação com o Corinthians. É impressionante como essa adaptação foi rápida. Sim. O primeiro tempo do Corinthians, Laza, o Bragantino sobe as linhas, arrisca e o Corinthians fica com um contra-ataque super aberto, com várias bolas. E aí o Rodrigo Garro foi bem, porque jogava várias bolas lá na frente pro Yuri pegar. E nessa velocidade o Yuri é muito bom, mas na tomada final de decisão foram umas 4 desperdiçadas ali. Uma ele erra, outra ele erra o passe pro Memphis, a outra ele não consegue chutar. Falta esse tchan para ele errar menos. E é exatamente essa é a palavra, né, Isa, que você realmente usou aqui. Tomada de decisão. O que o jogador, às vezes, diferencia? É a fração de segundos, né? O Yuri tentar uma chapada ou ele tenta uma batida reta ou uma batida cruzada. Essa tomada de decisão que o jogador tem que tomar em uma fração de segundos é o que diferencia o cara ser craque ou não, né? O Yuri a gente sabe que está buscando, tá na escada para tentar subir de prateleira, mas ainda falta essa tomada de decisão realmente para o camisa 9 do Corinthians. Acho que, como o Bragantino sobe as linhas, como você destacou, e o Garro tem essa visão de passe inteligentemente arriscando e tentando quebrar essas linhas, o Corinthians ficou com o campo ofensivo totalmente aberto, né? A gente viu por diversas oportunidades. Agora, eu acho que essa opção, né, do Yuri ser esse cara de levar o time do Corinthians, eu gosto muito, né, que o Dorival dá esse aval para ele. Erra 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas vai tentando, né? Continua tentando, e ele consegue fazer os gols, né? Não à toa, ele consegue ser o artilheiro do Corinthians. Mas ele faz até os mais difíceis do que os mais fáceis. Exatamente isso. E às vezes a gente vê ele sendo o artilheiro do Corinthians no final do ano. Então é isso, acho que a credibilidade que ele tem, não só com a torcida, mas também com o próprio Dorival, é que motiva isso, né? Então, porque o jogador também passa por uma fase que... errei a primeira, vou baixar a cabeça. Não quero mais, não passa mais para mim aqui, eu não quero mais falar, não quero mais receber a bola. Não, o jogador tem que ir tentando. E o Yuri é esse jogador que realmente consegue ter essa maturidade de entender. Precisa melhorar um pouco nessa tomada de decisão, mas aí são os detalhes, né, Isa? Memphis está deixando um pouco a desejar. Mas a gente tem que falar que é o terceiro jogo apenas dele também, né? Então, por completo, assim, eu acho que ele está voltando a entrar em ritmo também. Esses jogadores de Copa do Mundo a gente vai ter que perceber e prestar bem atenção nesse primeiro semestre também. O Memphis é um jogador que estará na Copa do Mundo com a seleção da Holanda. Qual será? Será que ele vai se doar? Ele vai 200%? Ele vai estar entrando, vai estar enfiando o pé em todos? Tem essa. Tem aquilo que a gente fala. O jogador, às vezes, em ano de Copa do Mundo, faltando 2, 3 meses aí para convocação, não sei, Isa. Concordo com você. E aí o Gustavo Henrique era o zagueiro artilheiro do Corinthians até o começo do ano, mas parece que o Gabriel Paulista está a fim de roubar esse cargo, porque marcou contra o Flamengo, foi bem contra o Palmeiras e hoje marca outro gol de cabeça também muito bem. Lázaro, eu achei que ele era um bom zagueiro, mas era uma aposta do Corinthians, porque na Europa também não foi aquela coisa. Mas já era um zagueiro consolidado, né, Isa? Já é um zagueiro experiente, já é um zagueiro com mais de 30 anos. Vem para assumir a titularidade do Corinthians, de um time grande no Brasil, tem a possibilidade. E aí o Corinthians consegue explorar essa bola parada, né? É mais uma arma ofensiva do Corinthians. A gente estava falando agora de Garro, de Memphis, de Yuri, mas o Corinthians tem escanteio, muitos escanteios no jogo, hoje foram 3, né? Essas bolas que são alçadas na área e muitas vezes os zagueiros participam dessas jogadas, então... Contra o Palmeiras?
Muitos. Muitos. Vamos conferir o destaque do jogo, que é justamente o Gabriel Paulista. 90 minutos, 1 gol, 92% de acerto no passe, 6 de 9 passes longos certos, 3 bolas recuperadas, 5 cortes, 3 de 3 duelos ganhos, nota 8.4 no SofaScore. Realmente, ele quis vir jogar no Corinthians, ele tinha outras possibilidades, como ele mesmo falou, mas ele é corintiano, queria vestir a camisa e em Brasília, você viu que ele comemorou deslizando igual o Yuri e ralou todo o joelho. Hoje ele se poupou. Tudo bem olhar mais o gramado, tudo né? bem que hoje era em Itaquera, ele até podia deslizar, mas ele ficou com medo e preferiu só comemorar mesmo com o elenco do Corinthians. Não, e é isso, né, Isa? A gente viu realmente essa estabilidade e ele também traz essa tranquilidade. Segurança, né? Exatamente, essa é a palavra. Porque a gente falou no começo do programa, você tem um Hugo, que é um jogador que dá também essa segurança no gol do Corinthians. Aí você tem 2 zagueiros, né, fortes ali, altos, com presença de área, e o Gabriel Paulista jogando muita bola. Você tem também, é aquilo, o Corinthians está muito encaixado, é um time realmente que está muito, muito bem treinado pelo Dorival. A gente fala, o Corinthians no papel hoje tem o melhor time do Campeonato Brasileiro? Não, de longe não tem. Mas consegue entregar bons resultados por conta dos treinamentos. Aí a gente tem que dar crédito total para o Dorival também. Vamos conferir a tela das mudanças ao longo da partida, tanto do Mancini quanto do Dorival. O Dorival tirou o Carrídio e colocou o Charles, tirou o Matheus Pereira e colocou o Alan fazendo a estreia, tirou o Garro para colocar o Vitinho, lá na frente colocou o Kaique e o Guinegão. Do lado do Bragantino, ele tira o Gabriel e coloca o Henrique Ramírez, tira o Fabinho e coloca o Nacho Souza, tira o Gustavinho, coloca o Herrera. Lá na frente, tira o Mosquera e coloca o Vinicinho. Tira o Isidro Pita e coloca o Fernando. Isidro Pita que perdeu o pênalti. Sim. De qualquer forma, a equipe do Wagner Mancini vai somando pontos importantes. Não é porque perdeu o Corinthians na Neoquímica Arena que é o pior time do mundo, que está tudo errado. Pelo contrário, o começo de Paulista e o começo de Brasileiro do Mancini são muito bons. E o time é... Não vou falar humilde, Lázaro, mas é modesto. Mas é um time jovem, né? A gente pode usar a palavra jovem, inexperiente, e perde o seu principal jogador de referência, que era o John John. Então, e mesmo assim não se perdeu. Exato. O Gustavinho assumiu essa posição de camisa 10, apesar de não ser o camisa 10, o Gustavinho assumiu essa posição para tomar conta ali do meio de campo, Isa. Agora, você perde esse jogador de referência, que é o John John, a tendência do Bragantino era cair um pouco de rendimento. Não cai de rendimento, muito pelo contrário, né? Antes dessa rodada, era o líder do Campeonato Brasileiro com 2 jogos e 2 vitórias e agora consegue manter, né? O Bragantino ainda está vivo no Campeonato Paulista e eu não acredito que o Bragantino seja um time para, né, cair nessa temporada mais uma vez. É um time para brigar ali pelo meio de tabela. De qualquer forma, acho que tem que dar parabéns ao Wagner Mancini pelo trabalho desde o fim do ano passado. Sim, conseguiu evoluir esse time do Bragantino. Do lado do Corinthians, Laza, como você falou, o time tá encaixado, tá bem, tá maduro. E aí você perde hoje o Breno Bidon, que é titular incontestável disparado no Corinthians. Você perde o André, que se entrega muito, principalmente em primeiros tempos. E mesmo assim, com... O Carrídio não é bem um reserva, mas com o Garro, que não é um titular absoluto, e com o Matheus Pereira, que acabou de chegar, e o time consegue bem, consegue jogar bem. Então, quando o time está quase tudo certo, você faz as substituições e o time continua lá em alto nível. Continua, né, Isa? Isso é bem importante da gente ver também, porque essas mexidas é aquilo. De novo, obviamente que o Dorival vai treinando, vai trocando peças. A profundidade do elenco do Corinthians não é grande, mas os jogadores que entram dão conta do recado. A ausência, como você destacou, o Bidon hoje é titular indiscutível nesse time. Mas quem entra para substituir o Breno Bidon hoje, entra também sabendo das responsabilidades, sabendo de onde o Breno Bidon joga, onde não joga, o que precisa fazer de cobertura, o que precisa chegar... Naquele famoso volante box-to-box que você gosta, né, da chegada ali, de pisar na área, Isa, é um jogador de nível alto. Então a gente vê também que o Corinthians consegue entregar. Agora vai ter que manter. Eu acho que vai ser difícil o Corinthians conseguir manter jogando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Paulista. Vamos ver até a pausa da Copa do Mundo, até onde vai o Corinthians, né? Qual vai ser esse respiro que vai ter o Timão? O Dorival pediu bastante reforços, né? Não chegaram todos que ele pediu. Não precisa ter pressa, né? Nem não precisa ter pressa. A qualidade também vai ser difícil porque o Corinthians também não tem muito dinheiro, mas precisa reforçar o elenco em si, em número, eu acho, em quantidade.
Acertou com o Anrileri, na esquerda agora ficou bom, 2 laterais. Certo. Na direita, o Milans também chegou para fazer sombra ali para o Mateuzinho. Na zaga, se o Kaká sair, que é essa notícia de hoje, um possível acerto com o Vitória, vai precisar reforçar com mais um zagueiro. Precisa trazer mais um zagueiro. Aí só vai ter Tioca e o André Ramalho. É pouco. Não, sim, ainda mais assim, que a gente está falando de uma temporada muito longa. Acabei de citar os 4 campeonatos que o Corinthians tem para disputar. Tá. Se você machuca um, né? Vou até bater na madeira, aqui não tem madeira, mas eu bato aqui para ninguém machucar. Você tem 3 jogadores. E aí, se o Dorival às vezes quer um jogo mais, né, às vezes de saída de posse de bola com 3 zagueiros, você não consegue. Você não vai ter um zagueiro no banco à disposição. Acho que também uma posição que o Corinthians precisa ter um jogador a mais é a zaga e também no ataque, né? Precisa ter alguém ali também na frente, depois da saída do Héctor Hernandes, a gente lembra, né, que precisa ter algum jogador ali também junto ao Yuri. Você tem que pensar também que no meio do ano, eu sei que eu já estou muito adiantada, mas no meio do ano a gente ainda não vai ter a resolução, tirando o estadual, todos os campeonatos ainda vão estar continuando. Não, começo de Libertadores, começo de Copa do Brasil que inclusive começa na semana que vem, não para os times, né, da elite, não para os times que estão disputando a primeira divisão do Brasileirão. Mas o ponto não terá, provavelmente, o Memphis. Sim. Não tem cabimento renovar com o Memphis. Não estou falando que não tem cabimento o jogador em si. Tá. Mas o dinheiro que o Corinthians gasta versus o que o Memphis quer ganhar, a conta não fecha. E o que ele entrega, talvez. Se bem que a gente está falando de títulos, eu acho que né? ele entregou. Títulos, entregou. Mas eu acho que o patamar hoje do Corinthians não cabe um jogador tão caro como o Memphis. E aí obrigado, Memphis. Até a próxima? Até a próxima. Quem sabe um dia. Mas quem sabe um dia, não vai rolar, mas quem sabe um dia. As portas são abertas. Se quiser vir usar a piscina do clube. Exatamente. Se quiser vir receber um salário de 800 mil, seja bem-vindo. O Yuri pode sair, pode ter proposta da Europa, acho difícil segurá-lo. Breno Bidon pode ir embora. Já demorou, né? A gente fala, às vezes brinca, né, que o trem passa ali e o Yuri é um jogador que, né, é jovem, ainda está mostrando muito o seu futebol e tem bola já, se quiser. É que assim, o jogador, obviamente, que fica com esse sonho de ir para uma primeira, né, prateleira da Europa, jogar nos grandes, que vão disputar títulos da Champions. Mas eu acho que a entrada, talvez, por uma segunda porta, né, por um time... Né, o Milan, como já sondou. Exatamente. Alguns times que têm essa ascensão, que buscam essa ascensão na Europa, eu acho que seria bem, bem interessante. Breno Bidon, não tem dúvidas. Breno Bidon, acho que o Corinthians consegue fazer uma boa grana, assim, né, longe de mim querer estipular preço de jogadores, mas o Corinthians consegue pelo menos uns 15, entre 15 e 20 milhões no Breno Bidon fácil, de euros, né? E aí o ponto o Corinthians não vai terminar o campeonato, muito provavelmente, com esse time. Vai ser muito difícil segurar esses caras. Difícil segurar, ainda mais que a janela do meio de ano vai ser uma janela gorda, larga, né? Então precisa começar a olhar para o mercado, pensar nas possibilidades. Claro que não precisa ser agora, mas no meio do ano, inevitavelmente, o Corinthians vai ter que mexer nesse elenco. E assim, né? Se essa proposta chegar pro Bidon no meio do ano, você já tem que ter uma pré-lista de nomes assim, quem a gente pode ter aqui que jogam, né, com características parecidas com o Bidon, quem a gente pode buscar, já começa a fazer sondagem. Acho que esse é o trabalho que aí a diretoria tem que fazer junto com o scout, né? Sim, e aí também entrosar novamente, entendeu? Sim. Aí é o papel do Dorival, da questão do treino, né? O time que já está redondinho acaba sofrendo um pouquinho ali. Mas o Corinthians é diferentemente do que a gente viu nos últimos anos, né? É um time que tira o peso de títulos, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou agora a Supercopa diante da equipe do Flamengo. Então acho que aquela pressão de aparecer, de título, de querer... tá mais tranquilo, né? Inclusive já ganhou um título na temporada, o único ganhou um título em 2026, né? Exatamente. Crise pra quê? Vai demorar um pouquinho para essa crise aparecer. Perfeito. Hoje ficaria estranho pro Corinthians se não vencesse em casa. Não só empatar, mas se perdesse pro Bragantino em casa, depois de uma derrota pro Palmeiras e aí marcando nenhum ponto no... Não sei se seria tão estranho, pelo que a gente acabou de falar, né? Porque vem de bons resultados, né? Paulista e tal... Mas é óbvio que o brasileiro, a galera já quer... Perigoso, né? Que aí todo mundo ia ver o Corinthians lá no último na tabela do Brasileirão, já ia começar a entortar o nariz. Mas, de qualquer forma, o Dorival se saiu bem mais uma vez. O Corinthians está jogando bem. E acho que é isso que mais tranquiliza o torcedor. O Corinthians está jogando bem. Talvez
Os paulistas ainda... É que agora o São Paulo embalou, né? O recorte do São Paulo da última semana é do céu. Mas o Corinthians talvez seja o time mais confiável e mais regular desse comecinho. Concorda? Não, Palmeiras, né? Palmeiras vem de um empate, uma vitória, já tá vencendo. Mas você acha que o desempenho do Palmeiras está melhor do que o Corinthians? Eu acho que sim. Jogando futebol? Futebol, principalmente que apresentou contra o Vitória. Se a gente pegar um recorte, vamos supor, Flamengo mas é o e Vitória. Não, mas se a gente for... E o Flamengo com Vitória? O Flamengo não conseguiu jogar contra o Vitória. O Vitória amassou o Flamengo, né? Só não ganhou porque o Renato Kaiser ali perdeu o pênalti e o Rossi fez alguns milagres, né? E o time do Vitória tá abaixo um pouco. Mas se a gente for pegar peça por peça ali de novo, acho que não só o Corinthians, mas, de novo, o São Paulo acho que está mais regular do que o Corinthians. Né? O time... Vamos pegar os 4 grandes paulistas, acho que só o Santos está abaixo do Corinthians hoje. Você está pegando o recorte da última semana do São Paulo, que semana passada estava todo mundo querendo matar o professor Hernan Crespo. Não, mas... E querendo matar o professor Abel Ferreira, que o time não jogava bem. Mas tá indo. Essa última semana deu certo, agora é hora de engrenar. Tá no começo ainda. Terceira rodada, isso. Tá, qual é a perspectiva para o Corinthians nesse Brasileirão? Brigar por uma vaga na Sul-Americana. Na Sul-Americana? É porque agora a gente lembra que não é mais G6, né? G5, e aí complica um pouquinho mais, eu acho. Só não sei que, obviamente, times brasileiros de novo vençam a Libertadores. Muito provavelmente então, vão vencer a Libertadores. Se vencer a Libertadores, aí vai ter um G6. O Corinthians pode ser que chegue pela Copa do Brasil, né? Lembrando os finalistas agora. Primeiro e segundo tem essa vaga na Libertadores, mas não vejo o Corinthians sendo top 5 do Campeonato Brasileiro. No dia 12 de fevereiro, até o dia 7 de dezembro... Vai rolar? Não vai. Mas nas Copas pode... Nas Copas pode ir. Ainda mais com o espírito copeiro de Dorival. E é importante lembrar a Copa Libertadores, né? Teremos Libertadores na Zona Leste. Dá pro Corinthians sonhar? Dependendo do grupo? Não, dependendo de grupo dá. Dá para chegar até as oitavas, né? Aí depois eu acho que fica difícil. O Felipe Melo esteve aqui no Esporte Agora esses dias e disse... Um grande abraço para ele. LDU chegou à semifinal. O que custa o Corinthians sonhar? E aí eu tive que concordar um pouco com ele. Olha só, Isabela. Porque eu não estava aqui, né? Mas não. Não? Não dá? Na semifinal. Mata-mata, assim? Difícil, né? Difícil. Vai pegar um Independente Del Valle. O Corinthians não gosta de... O Corinthians não gosta de times sul-americanos. Brasileiros o Corinthians gosta. Vai pegar um Argentino Júnior lá em Buenos Aires. Aí complica. Perigoso, né? Acho que é difícil, né? Vamos ver. Acho que o Dorival vai preparar esse time para ganhar outra Copa, não ser até agosto, Copa do Brasil. Setembro, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Acho que o time também não vai ser esse time que vai disputar todo o campeonato, todas as Copas. Então, dependendo do que o Corinthians conseguir montar, talvez você me pergunte isso em julho, eu vou te responder de outra forma. Aí a gente vai gravar esse trecho do programa e vai jogar lá em julho para você.